ou não? Estamos aqui hoje novamente no nosso podcast, videocast Aprendi com Papai, hoje para conversarmos a respeito do tema da homofobia. Estamos aqui de novo com a Maria Raquel, que vai se apresentar daqui a pouquinho, e eu deixo claro para vocês que estamos com uma música muito bacana hoje. Olha esse som, gente. A noite se denunciou e na avenida um samba que nem era samba. Toda quebrada, reunida, requebrava na avenida que não era samba. Isso é Graviola e o Lixo Polifônico de Belo Horizonte, música boa demais. Se você quiser, por exemplo, que a gente toque sua banda, se você quiser que a gente entre em contato com você, se você quiser entrar em contato com a gente também, entre em contato pelo aprendicompapai@gmail.com, pelo www.aprendicompapai.com.br ou me procura lá no Facebook, Marcelo Batista, ou entre na minha página, Salinha de Redação Prof. Marcelo Batista, que você vai me achar por lá pra gente poder bater um papo ainda mais tranquilo sobre diversos temas, sempre que você precisar. Para o tema de hoje, temos a Maria Raquel, que é professora também, trabalha comigo há muito tempo, e ela vai se apresentar um pouquinho. Eu sou Maria Raquel, como o Marcelo já disse, somos colegas e amigos e eu também sou professora de redação. Da última vez eu fiquei com uma dúvida. Você só dá aula mesmo? Quando ela chega logo vai. Já. Então, a questão da homofobia, ela é muito importante para a gente discutir e muito importante como tema de redação como um todo. A gente pode considerar, de fato, que a homofobia pode ser vista como uma série de comportamentos ou atitudes que envolvem a opressão em relação às pessoas homossexuais ou qualquer integrante do grupo LGBT. Quando a gente pensa nessa questão, é fundamental que a gente note que no Brasil nós temos sim muitas situações que envolvem homofobia e nós temos sim no Brasil diversos aspectos homofóbicos na nossa sociedade. Quando eu penso em homofobia, eu considero um tema bem importante devido a várias questões. Mas, antes de tudo, eu quero te escutar, Maria Raquel. O que você acha sobre a questão da homofobia? Por que é um tema importante? Por que é uma discussão rica, válida e muito boa? Primeiro, a homofobia no Brasil ela envolve vários setores. Ela envolve o setor político. Existe uma homofobia que vem dos setores políticos. Ela é um tipo de violência simbólica também, uma vez que ela está arraigada na construção simbólica em torno da figura do homossexual ou do transexual, enfim, do grupo LGBT. Ela envolve a violência física. Um homossexual morre assassinado por dia. Assassinado, não é morrer, infartou, foi atropelado. Morre por violência homofóbica por dia. Isso torna um tema muito relevante. Então, é uma violência física, é uma violência moral, é uma violência simbólica e é um grupo relativamente grande da sociedade brasileira. Então, isso torna ainda mais relevante essa discussão, ainda mais importante. E a questão da homofobia, ela me lembra também muito da discussão sobre a transfobia, que também envolve um pouco desse aspecto de gênero, também envolve questões relacionadas à transexualidade. Mas hoje a gente não vai conversar sobre isso, nós vamos ter um dia com um podcast exclusivo tratando sobre essa questão da transfobia, por isso que a gente não vai conseguir render sobre essa discussão agora, beleza? Então vamos pegar a parte do texto de fato. Quando a gente pensa em homofobia, é interessante que a gente saiba que o aluno, quando ele for argumentar a respeito, quando ele for apresentar antes da argumentação até uma tese, um ponto de vista sobre homofobia, é óbvio que ele vai ser contrário à homofobia, né? Ele vai ser contrário às pessoas que têm atos e que fazem atitudes homofóbicas na sociedade brasileira. Você vai, obviamente, falar a homofobia é algo extremamente problemático, ela precisa acabar, tudo mais, independente do seu ponto de vista, e eu espero também que o seu ponto de vista sobre o assunto seja genuinamente a questão de que a homofobia é errada e que ela deve acabar. Concorda que não tem muito como sair disso, né? Com certeza, principalmente a gente entende como que é a natureza do texto modelo Enem, né, e não tem como fugir disso. Na verdade, a homofobia não é você aprovar o comportamento homoafetivo ou a conduta homossexual, como
gostam de dizer. A homofobia é você desrespeitar, atentar, ir contra os direitos desse grupo, direitos de liberdade, por exemplo. Então, você ir contra a liberdade e contra os direitos do grupo, isso no texto do Enem a gente já sabe que é inconcebível, né? Exatamente. Pensando, obviamente, em como defender esse ponto de vista, como defender essa questão contrária à homofobia no Brasil, é muito importante que a gente saiba que, infelizmente, a gente ainda não tem a criminalização da homofobia no Brasil. O Brasil é um país que ainda não oferece leis direcionadas exclusivamente a esse tipo de crime. Hoje, por exemplo, se uma pessoa mata a outra motivada pela homofobia, obviamente ela vai ser punida sim, mas ela vai ser punida como uma pessoa que praticou um homicídio e não vai estar envolvida no processo a questão do crime contra a homofobia. O fato de não ter essa criminalização, obviamente, encoraja muito o fato de termos ainda determinados momentos e determinadas atitudes excessivamente homofóbicas na sociedade. Esse é um importante argumento, não é? Sim, com certeza, por dois motivos. Primeiro, que as agressões contra esse grupo são sistemáticas. Tem grupos que agem assim, vamos lá dar porrada nos gay, viado, sapatão, assim, direto. E aí, esses grupos vão ser penalizados por serem agressores apenas, né? E esse é outro lado do preconceito. Como que a justiça, como que o Estado vai lidar com isso? Então, a não criminalização é uma barreira muito grande para essa condição que a gente fala de isonomia, né? De igualdade. Outra coisa que é importante lembrar também, né? Voltando no Estado, são as leis. A união homoafetiva, ela foi possível segunda década do século XXI, antes de ontem, tipo 2011, né? Muito Sim. recente. Então, esse grupo, além de não ter um respaldo legal da criminalização, como o Marcelo disse, além de tudo, ainda tem seu direito de constituir família violado. Né? Agora sim a gente tem alguns avanços depois de 2011, mas olha o tanto que é recente, né? Muito recente e assustador ainda, a gente não tem uma lei que literalmente puna as pessoas que cometem crimes relacionados à homofobia. Sendo que, por exemplo, relacionado ao racismo, também foi tardio, mas já temos algumas décadas de lei contra o racismo no Brasil. É importante a gente lembrar também, quando a gente discute desse tema, o tanto que a sociedade brasileira é tradicionalista, conservadora, e o tanto que a sociedade brasileira ainda considera determinadas atitudes vindas dos homossexuais como atitudes incorretas. Ainda existe essa questão da heteronormatividade da sociedade brasileira, a questão da valorização excessiva da heterossexualidade, fazendo com que muitas vezes as pessoas que não concordam com a homossexualidade, que elas sejam ainda mais agressivas. Concorda com isso? Com certeza, isso que ele está falando, a gente pode dar o nome de violência simbólica. O que é, né? A criança está lá desenvolvendo seu processo, sua sexualidade, e o que é viadinho? É xingo. Só, porra, fiz alguma coisa errada. É um xingo, é um erro, né? Então já vai crescendo com a ideia de que ele está errado, desvio das obras de Deus, é doença, é pecado, né? Então essa construção simbólica em torno do homossexual é muito, muito, muito pesado. Isso na escola aparece muito. O tema quente do verão, por conta da série, sobre a qual o Clóvis teve a oportunidade de falar, né, fala do bullying. E a gente não pode esquecer de jeito nenhum do bullying homofóbico, que ainda é muito presente e muito sistemático. Né, tem a ver com isso, em construir símbolos negativos para esse grupo homossexual que vai crescendo com aquilo na cabeça. Né? Isso gera depressão, transtorno de ansiedade, eventualmente até suicídio. Né? Sim, e é importante perceber que as pessoas, na maioria das vezes, né, complementando o que você disse, elas veem a homossexualidade como um desvio de caráter, um desvio de comportamento e não como uma orientação sexual. É como se aquela pessoa estivesse fazendo uma coisa absurdamente errada por ter determinada orientação. Isso, claro, traz como consequência muita carga psicológica negativa, principalmente em relação a essa pessoa. Ela tem medo de não ser aceita pela família, pelos amigos, pelos colegas, e muitas vezes as pessoas demoram, inclusive, para se assumir. Muitos, quando se assumem, ainda sofrem dessa violência que é extremamente preocupante no Brasil como um todo. A questão da homossexualidade é curioso quando a gente repara também como a própria mídia, em determinados momentos, tem atitudes homofóbicas. Vocês vão lembrar que há poucos anos tivemos o primeiro beijo gay em uma grande novela no Brasil.
Antes disso, era praticamente inconcebível a possibilidade de existir um beijo gay numa novela. Mesmo assim, depois que aconteceu esse primeiro episódio do beijo gay, ainda é raro acontecer esse tipo de episódio nas novelas, levando em consideração que a homossexualidade é hoje, na sociedade, algo extremamente normal. Mas nós temos a necessidade, muitas vezes, de esconder a homossexualidade da sociedade em locais mais escondidos. A marginalização da homossexualidade. Os casais homossexuais, muitas vezes, para eles poderem se abraçar, se beijar, etc., eles têm que estar, muitas vezes, em locais específicos que são, literalmente, redutos de pessoas com essa mesma orientação sexual. É como se todos tivessem lugares específicos na sociedade que eles pudessem se esconder e agir de maneira natural, com um mínimo de segurança, pelo menos esse sentimento de segurança, porque em determinado local, eu imagino que em determinadas regiões, principalmente se você está numa grande cidade, um beijo gay pode ser um motivo de um assassinato, com muita tranquilidade. Infelizmente, pela altíssima intolerância que a gente tem no Brasil hoje, né? Como eu já disse, um homossexual morre violentamente por dia, né? Então, essa segregação que você está falando é uma forma de escapar, um escapismo mesmo. A pessoa tem a segregação como uma forma de proteger a própria vida, muitas vezes, né? Isso é muito sério. Isso é sério, por exemplo, quando a gente trata de pessoas homossexuais, por exemplo, homens gays que são os famosos afeminados. Aí entra também na discussão do machismo. A homofobia tá assim, de mãos dadas com o machismo. Sim. A gente não consegue entender a homofobia sem entender o machismo, porque lembrando desses homens afeminados, os homens boiola, bichinha, que tem aquele tanto de palavras para qualificar, né, são aqueles que mais sofrem bullying, que mais sofrem hostilização, que mais sofrem violência e até assassinato. Exatamente. Né? Então, sempre lembrar, homofobia e machismo andam de mãos dadas. Olha, o Brasil, um país extremamente machista, não era de se surpreender essa homofobia. O país que mais mata a comunidade LGBT do mundo é o Brasil. Sim. Né? E voltando ao assunto da construção simbólica negativa que a gente estava falando, é importante a gente sempre lembrar, repertório sociocultural, que até a década de 90 era considerado doença. Homossexualismo, o ismo, né, falando que era doença, e depois passou a ser homossexualidade. Ou seja, as pessoas de outras gerações, elas cresceram com essa concepção de que você ser gay é ter uma doença, alguma coisa assim. E outra coisa, um grupo que na época era muito ligado à AIDS. Então, até hoje, a gente carrega um pouco desse preconceito. A perversão, muito promíscuo, AIDS, né? Sempre atribuindo essa carga a esse grupo. É interessante, você falou dessa questão do homossexualismo e homossexualidade, vocês terem discernimento em termos de algumas expressões que são adequadas ou não para o seu texto. É recomendável no seu texto que você fale sempre de homossexualidade e não homossexualismo. Outra coisa que o pessoal erra com muita frequência é dizer opção sexual e não orientação sexual. Quando você fala opção sexual, você deixa pressuposto que uma pessoa, por exemplo, escolheu ser hétero ou homossexual. E a gente sabe que não é bem isso que acontece. Creio que com a sociedade do jeito que ela é, principalmente no Brasil, acho que ninguém escolheria ser homossexual devido a todos os obstáculos que a população homossexual tem no nosso país. Né? Então é interessante ter até essa curiosidade em relação aos termos a serem utilizados no texto. Essa cautela com os termos, assim, ela enriquece bastante, né? O corretor já entende que a sua linguagem já é uma linguagem que está tentando incluir aquele grupo ali. Isso é bacana, muito importante para o Enem. Outro termo que as pessoas confundem, eu acho legal a gente lembrar aqui, é a questão do casal. Não é um casal homossexual, é um casal homoafetivo, é uma família homoafetiva. E a pessoa é homossexual, né? Sim, as pessoas gostam muito de falar os homoafetivos como se fosse sinônimo de homossexual. A relação entre homossexuais, relação homoafetiva, e o indivíduo é um indivíduo homossexual. Exatamente. Pensando nessa questão e pensando que esse assunto é muito polêmico, temos algumas possíveis soluções, né? Claro, gente, que pensando no mundo prático, essas soluções elas aconteceriam de médio a longo prazo, infelizmente, mas algumas coisas podem de fato mudar.
Quando a gente pensa nessa solução, a primeira coisa que me vem à cabeça, levando em consideração que eu já discuti lá em cima sobre esse excesso, essa falta de criminalização do ato homofóbico, para mim a primeira coisa que deveria ser vista, que deveria ser colocada em prática, seria essa questão da criminalização da homofobia. Até como uma maneira de tentar reprimir um pouco essa quantidade absurda de atos violentos. O que mais se veria como proposta? A gente tem que pensar para criminalizar numa organização da população, da sociedade civil para fazer esse tipo de pressão, seja por meio de ativismo virtual, né, ou manifestação mesmo, porque o próprio Estado criou, o próprio Estado vetou. Então é importante ter a população nativa aí também. Bom, é interessante também, a gente nunca pode desconsiderar o papel na escola para formar cidadãos críticos e abertos à diferença, abertos à diversidade. Então, não só os materiais didáticos devem ser preparados para entender a homossexualidade e trabalhar isso de uma forma mais ampla, como também os professores devem ser capacitados. Sim. Então, uma proposta interessante seria essa intervenção direta do MEC, tanto na capacitação do professor, que muitas vezes se vê sem saber como lidar com aquilo ali, como na reformulação de materiais didáticos. Uma coisa que é interessante também, complementando, acho que pode ser até uma última proposta num possível tema, seria a questão do próprio governo, fazendo essa criminalização e modificando esse material didático, o governo, ou até mesmo organizações, ONGs que discutem sobre essa questão da orientação sexual, que eles façam propagandas mostrando, por exemplo, a importância da criminalização e do respeito, obviamente, ao homossexual, falando e mostrando os problemas relacionados à homofobia e tentando levantar, inclusive, para a sociedade como um todo, que as pessoas homossexuais têm apenas uma orientação sexual diferente da orientação de grande parte da população, que são pessoas como todas as outras e etc, para que a sociedade comece a ter também, a médio e longo prazo, um pouco de conscientização a respeito desse assunto. Concorda? Sim, com certeza. E isso quando a gente vê, né, juntando a violência da sociedade, que a gente vai resolver com essas medidas e com as medidas educativas, a violência do Estado, urgentemente a gente pede uma reformulação, né? Com certeza a questão da homofobia não vai ser mais um problema. E com certeza, se você conseguir contemplar isso na sua redação, também vai ficar massa. Perfeito. Então tá, gente, essa é a nossa discussão de homofobia. Aproveita para escrever, para fazer um texto sobre esse assunto. Aproveite para pesquisar, ler e se divirta muito aprendendo sobre esse tema. Pensando nesse mesmo assunto, eu gostaria de fazer uma indicação, e eu acho que você vai ter indicações também. Eu gostaria muito que quem não assistiu ainda assista o Moonlight, que foi o filme ganhador do Oscar de melhor filme neste ano. Tem outros filmes que tratam sobre essa questão, que são interessantes ou não? Tem um filme que chama Desejo Proibido. O nome é engraçado mesmo, mas o filme é muito legal. Ele mostra 3 casais homoafetivos, 3 casais de lésbicas em 3 gerações diferentes. No começo da década de 50, década de 70, depois daquela revolução sexual, e mais contemporâneo, que são as barreiras mesmo que essas pessoas enfrentam para constituir família, que é o desafio mais atual, assim. Então, acho que vale a pena assistir. Então tá, ótimo. Muito obrigado de novo pela participação, tá? A Maria Raquel vai vir mais várias vezes aqui, eu acho que nem ela tá sabendo, mas eu vou repetir esse convite para ela várias vezes pra gente conversar sobre vários temas relacionados à redação. Aproveite bastante a nossa discussão de hoje para se informar sobre o tema e é basicamente isso, não é? Valeu. Um abraço, gente. Valeu demais. Tchau, tchau.